Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre um tema que parece ser um tema um pouco mais reflexivo, né, quando se fala em solidão. Então, apesar da foto ser um pouco triste, né, a que faz a chamada, nós queremos. Oi, é Reni, o seu nome? Então, estamos falando sobre o tema de hoje, solidão. E eu queria trazer uma experiência que nós temos vivido nesses últimos meses, que é um trabalho junto a um grupo de ativistas de uma ONG, que já passam dos 80 anos, já tem mais de 50 anos de ativismo. E a questão é um grupo que sempre trabalhou junto, de senhoras, e atualmente estão um pouco mais afastadas, desmotivadas. E então nós fomos fazer uma consultoria para saber como estão essas pessoas, né? Por que que elas não estão mais motivadas por uma causa tão nobre, que é a beneficência, né? O trabalho humanista. E uma das coisas que tem aparecido, né, nos discursos, né, dessas pessoas uma mudança de status, né, de como é que as pessoas estão se sentindo. E o que quer dizer estão se sentindo? Né? Um pouco mais lentas, um pouco mais com mais dificuldades, com menos motivação, apesar de continuarem com todo o seu gás, pessoas que continuam com bastante ligadas no mundo, pessoas que têm interação familiar, que têm a sua vida relativamente estável, mas tem alguma coisa que as faz ter uma percepção da diferença de como é que elas eram há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e como estão agora, no 80 a mais, né? E isso quer dizer o seguinte, que as pessoas continuam interagindo na sua vida, mas que tem alguma diferença. E aí, depois de várias conversas, né, sobre como eu me sinto muito bem, muito integrada, fica uma fala muito interessante. Eu passo muitas horas sem ter o que fazer. Eu passo muitas horas sozinha, né? Eu fico muito sem a minha, vamos dizer assim, a minha proatividade, porque antes era cuidar da casa, dos netos, ajudar aqui, ajudar ali, e aquilo começou a ser dispensável, né? Porque os filhos cresceram, os netos já são adultos, então o papel que essas pessoas ocupam começa a ter um outro perfil, né? As pessoas já não estão requisitadas, né? Não estão mais sendo, vamos dizer, se sentindo, né, convocadas para participar. E com as amigas, que é o grupo que convoca também, que é o microcosmo dessas pessoas, existe continua-se tendo uma marcação de reuniões, de demanda, mas parece que aquilo começa também a entrar no mesmo rol, né? Um rol de não estar mais com alguma, como se fosse assim, um gás para participar. E o trabalho da ONG, justamente, é fazer com que essas pessoas que trabalharam tanto, né, durante tanto tempo, em prol de uma grande causa, continuem sendo valorizadas, né? Então, a importância de olhar para as pessoas não mais como ativistas, mas como pessoas que tiveram percursos e que, no momento, começam a se sentir como se estivessem saindo fora do nosso mundo social, do mundo das motivações, do mundo dos desejos, de o que pode ser feito. E aí o nosso trabalho, o trabalho da Oshilze, que justamente é
fazer esse encontro, resgatar, né, primeiro saber o que está acontecendo, depois tentar entender quais são os problemas e tentar encontrar com essas pessoas, 80, 90, 70, alternativas para que essas pessoas continuem tendo esse gosto, né, de estar junto, de sair, de criar, né? E é algo que é um quebra-cabeça, né? Quer dizer, a percepção do como eu estou, né, como as gerações que já passaram dos 60 se sentem no mundo atual, com toda a tecnologia, com o mundo digital, e como é que elas podem interagir, né? Então, sair desse status, né, de isolamento tem muito a ver com esse trabalho grupal, né, que é justamente o que nós nos propomos a falar em grupo, a trabalhar em grupo, através do nosso grupo de reflexão, através das nossas consultorias, para encontrar alternativas para que não vá cada vez mais entrando no processo de embotamento, de isolamento, né? O isolamento pode ser uma causa mais psicológica, por uma questão depressiva, algum aspecto, né, mais patológico, mas nós estamos falando aqui de pessoas que estão vivendo a sua vida do dia a dia, sem dúvida, com alguns momentos mais tristes, por perdas, por mudanças dos status, mas estão ainda saindo para buscar as suas alternativas, quer dizer, elas têm esse desejo de encontrar, vamos dizer, com amigos, encontrar algumas soluções, mas não sabem como, né? Então, a ideia que nós estamos trazendo aqui é como nós podemos ajudar pessoas a encontrar essas possibilidades. Não é uma coisa eufórica, eu vou sair, vou fazer ginástica, vou fazer curso, não. É dentro do status quo, dentro da capacidade dessas pessoas, de como elas lidam com as suas vidas, com as suas possibilidades, como é que elas resgatam ainda esse sentimento de proximidade. Pode ser através de um telefonema, através de uma instituição, a própria família é um agente fundamental de incentivo, primeiro de avaliação, da família perceber como as suas pessoas idosas estão se isolando e como é que a família vai lá para entender por que isso está acontecendo, né? Filhos, parentes, vizinhos, e poder começar a pensar que alternativas, né? Uma das coisas muito bacanas é apresentar esse mundo novo, né? Poder levar os nossos queridos idosos, né, para conhecer o que tem, são atividades, às vezes incentivar para falar com os seus amigos, levar na casa dos amigos, ter uma ação mais, vamos dizer assim, interativa, né? Não é só o olhar, mas tentar participar, né? E a gente vê muito, né? Muito comum se ver nos fins de semana, né? Os filhos levando seus pais para, né, para jantar, para almoçar, para dar uma volta. Então, essa ação, ela é muito importante, né? De poder dar um recurso, né? Oferecer um recurso para que saia desse isolamento. Eu acredito que, não sei se vocês têm alguma pergunta, gostariam de falar alguma coisa, teria alguma ideia sobre isso que eu estou falando. Então, eu acredito que é um trabalho progressivo, né, de trabalho contínuo, porque como não se tem ainda uma boa solução, nós temos que ir junto pensando.
Eu estou falando isso na cidade de São Paulo, mas eu posso imaginar que isso pode acontecer em Fortaleza, em Porto Alegre, pode acontecer em qualquer lugar, que eu acredito que esse perfil, né, desse sentimento de isolamento da pessoa idosa é muito comum. Pode ser Brasil ou não, ou o mundo, né? E uma das coisas que nós achamos importante, né, é que nós possamos. é, Oi, Walter, tudo bem? Então, estou falando aqui sobre quais são as possibilidades de interação com as pessoas idosas quando elas se sentem mais isoladas, né? É, Oi, Oi, só um minuto. olá, Bom dia, tudo tudo bom? bom? Dia, tudo bem. Então, eu estava contando agora, né, desse um trabalho que eu tenho feito com o pessoal da Vitso, né, que é uma ONG, com pessoas 80 a mais. E uma das preocupações desse grupo é não perder esse sentimento de participação, né? Então, me foi pedido uma consultoria para dois grupos, pessoas 80 a 90 anos. Por que que as pessoas não estavam mais participando, né? Então, é, justamente a pergunta é assim, o que que nós podemos fazer? Porque as pessoas, quando se pergunta como está o seu grupo social, está ótimo, eu faço parte da família, a família me requisita, eu tenho aqui uma estrutura, né, onde eu vivo o meu dia a dia, mas eu me sinto muito isolada. Eu fico horas e horas sozinha dentro de casa, não tenho o que fazer. Então, a ideia, justamente, é, poder pensar junto quais são os recursos que você pode oferecer para pessoas de 80, 90 anos, ou como elas vão junto pensar sobre isso. Né? Porque, teoricamente, o que nós estamos falando é um papel, né, de ativistas, tinha uma atividade, tinha uma proatividade, e começam a sentir uma desmotivação e um afastamento, que as levam ao isolamento. Porque as famílias já estão vivendo as suas vidas, seus netos já são adultos, já têm bisnetos, quer dizer, cada um está levando a sua vida. E o papel dessas pessoas começa a mudar, elas já não são requisitadas. Não sei o que você acha disso, né? Mas eu tenho a impressão que é um bom trabalho para a gente imaginar o que fazer junto com essas pessoas, porque a preocupação é não deixe de motivá-las, não deixe, então, não só uma instituição que sempre trabalhou 50 anos juntos, um grupo unido, que trabalhava em pró-causas formou-se um grupo social, como a própria família, né? Quando observa que há um isolamento do idoso, quer dizer, o que que ela faz, né? Como é que ela convida ele para poder conhecer esse mundo novo? Porque uma das reclamações é que a era digital é muito longe dessas pessoas. Então, elas, para interagirem, mesmo através de um celular, através comprar um ingresso online, qualquer marcação, para elas é muito complicado. Então, as leva a esse isolamento. Então, a participação da geração mais jovem, de poder ir apresentando, levando, mostrando o que é que tem, como tem, também é muito interessante, né? Não é que as pessoas têm que viver na casa dos seus idosos, mas resgatando, né, esse lugar aí de estar muito sozinho, estar muito quieto, não está conseguindo entender como é que funcionam as coisas. Então, eu ouvi muito assim, meu neto me explicou isso, meu bisneto me falou aquilo. Então, as gerações, né, essa coisa da intergeracionalidade é muito bonito, né? E é incentivador, eu acho importante que para que a gente consiga, né, e o que eu estava falando um pouco antes, né, é que ao dizer justamente esse fórum para que a gente faça esses grupos de reflexão que nós vamos ter agora no dia 6 de setembro,
e também a gente possa criar consultorias para grupos que gostariam de refletir sobre alternativas para o não isolamento, né? Essa é a função, né? Quer dizer, esse é o nosso trabalho, esse é o objetivo da Austilze, de abrir esse canal, tentar encontrar soluções, né, para as pessoas, para as famílias que possam imaginar como lidar com esse isolamento, com, às vezes, um aspecto mais depressivo, não como algo, são sintomas, não um quadro, onde a pessoa realmente está um pouco mais triste, porque, às vezes, uma perda dos amigos, perda de parentes, né, mudança de status quo, às vezes a casa tem que fazer mudanças dentro da casa. Então, isso é uma preocupação nossa e nós abrimos esse diálogo com as pessoas que queiram vir conversar. O que você acha, Walter? É uma boa ideia? É, não, sim, eu acho que esse é o caminho, né? Quer dizer, encurtar as distâncias das idades. Elas estão aumentando, quer dizer, os jovens continuam jovens, mas os idosos cada vez mais idosos, né? Mais idosos Isso. com qualidade. Então, a distância entre as gerações está aumentando. Né? E a diferença de tecnologia, da vida cotidiana também é muito, muito grande. Fora as dificuldades atuais, né? Quer dizer, hoje para você visitar uma avó, você pega um trânsito, você pega um monte de coisa que inibe a pessoa de ter esse contato, como os idosos reclamam, cada vez me sinto mais isolado, né? Quer dizer, existe todas as dificuldades, mesmo chegando na casa do idoso, para você subir, portaria, estacionamento, vaga, você acaba restringindo o tempo útil com esse idoso, né? Você gasta um tempo gigante para chegar até a casa do idoso, né? De visitar a mãe, tua avô, o que for, mas o tempo útil é mínimo, porque você fica muito pouco tempo, por quê? Porque você gastou a maioria do tempo no trânsito, na procurar vaga e subir, pegar, quer dizer, tem toda uma dificuldade de locomoção do Ah, dia a dia. E aí o tempo útil é pequeno, você tem a distração do celular, você fica lá com o idoso que tem problema de audição, que tem problemas de outros problemas cognitivos, e você sim, acaba se distraindo, você entra no sim, celular, porque alguém mandou mensagem, então quer dizer, a troca diminui muito, né? sim. Então Mas precisa ter. justamente, sim, você está trazendo um quadro, né? Um quadro É, e, instalado. Ah, mas então tudo isso a gente sente, eu já passei por isso, sei como que é, né? Então, quer dizer, é muito difícil de você fazer essas correções. E também mudou o vetor, né? O vetor era os mais velhos passarem conhecimento para os mais jovens e hoje o vetor mudou. O vetor é justamente o neto, o bisneto, passar o conhecimento da tecnologia para colocar esse idoso ativo, né? Quer dizer, uhum. fazer a relação com as pessoas. Mas eu acho que nada é impossível, quer dizer, é realmente ter orientação, ter o tempo, determinar, quer dizer, as pessoas terem essa consciência que precisa ser feito isso. É verdade. Eu acho Que que precisa ser feito, sim. não deixa de ser um medicamento, né? Quer dizer, isso não deixa de ser aquele medicamento que a pessoa vai sentar, vai entrar na internet, com a dificuldade que for, e interagir com o mundo lá fora. Sim. Então, a gente, por exemplo, uma coisa bem simples, né, que é a coisa da locomoção, né? Então, um dos grupos era um grupo que tinha muita vida social, muita vida cultural. Então, sair para ir no cinema, teatro, fazer passeios, pessoas, estou falando 80, 90, né? Então, quais são as alternativas, né? Como é que se organiza essa locomoção? Como você está dizendo, como é difícil, você está falando de São Paulo, né? Fazer esse tempo útil que você vai ter com a pessoa, fazendo esse encontro ao vivo. Eu também comentei sobre a questão dos fins de semana. A gente observa muito no final de semana como as pessoas levam, né, seus pais, seus parentes para sair um pouco, né, para almoçar, para jantar, para fazer alguma coisa. Mas mais interessante é assim que pode se pensar, né, numa cidade grande ou não, para ter essa mobilidade, né? Será que a gente pode mandar buscar, por exemplo?
mandar buscar, trazer, pegar, né, como tem o Uber, tinha um aplicativo que você, né, contratava para ir buscar aquela pessoa, trazer ela para perto de você, seria uma ideia, né? Ou então você pega uma van e combina e põe todo mundo para ir, né, leva, busca em casa, leva de volta. Quer dizer, quantas alternativas nesse nosso mundo a gente pode pensar para que isso não seja entraves, né? E é óbvio que nem sempre a família tem tantas suas necessidades de atender seus netos e suas coisas pessoais, que às vezes o tempo para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, às vezes ele você tem que administrar isso muito bem. Então, às vezes, os seus pares, né, os seus amigos da mesma idade, que também já estão na mesma situação, seus parentes moram longe, não moram nem no Brasil, como é que os pares, seus amigos, seus colegas, seus colegas de trabalho, de ativismo, do que seja, podem também fazer esse movimento, né? E entra muito mais como um social, né, de ter, todo mundo está com tempo livre, todo mundo está com dificuldade de locomoção, ok, então vamos organizar de maneira que a gente possa se aproximar, como nós fizemos uma reunião na Hebraica, por exemplo, então todos foram para um clube, ou havia uma possibilidade, quem leva, quem traz, como nós tínhamos na Benebrit, nós vinham os acompanhantes, traziam as pessoas, e aí há esse movimento de não assim, mesmo que seja mensal, não é uma coisa todos os dias, nem toda semana, mas mesmo que seja com um tempo X, que isso seja algo que faça parte da vida daquela pessoa, né? Então, não quer dizer que tem uma solução ótima, mas tem alguma coisa que as pessoas vão pensar. Isso é que é a questão, que isso seja uma demanda, né? E não fique uma coisa como se deixa passar para ver como é que fica. Não, não pode deixar passar, porque o isolamento não é bom, né? Então, é uma ação que vai fazer com que as pessoas Pode falar. que as pessoas, que tem uma pessoa que entrou aqui, que as pessoas sejam convocadas. É essa que é a proposta dessa nossa live, falar assim, gente, temos que nos preocupar, sim, e às vezes não é só nós como parentes, mas talvez as próprias instituições onde as pessoas pertenciam, né, tanto as religiosas quanto as sociais, e eu acho que tem esse movimento, sim. Eu acho que muitas instituições estão se preocupando em fazer essas reuniões, trazer as pessoas, fazer com que elas tenham alguma razão para programar-se. É óbvio que online é muito legal, e uma das coisas que eu ouvi também é que elas têm dificuldade, né, de entrar em lives, tudo, em Zoom, mas elas preferem o presencial, como todos nós, né? Então, o presencial ainda é campeão, né? Então, que tenha esse espaço para o presencial, que tenha o espaço para o abraço, para o encontro de olho no olho. Isso dá trabalho, mas é uma coisa que fica como uma demanda, né, que a gente pode deixar. Agora, quem quiser conversar sobre isso, nós estamos aí. Olha, nós estamos até oferecendo, né, para as pessoas que quiserem uma consultoria gratuita, né? Se as pessoas quiserem entrar em contato, a gente pode conversar, é só entrar no meu direct e a gente conversa sobre aquele encaminhamento, né? Qual é a questão e o que a gente pode fazer para encaminhar, ok? Certo. Beleza. Certo? Quanto dia que vai ser a conversa? A conversa é dia 6 de setembro, que nós vamos ter o grupo, né, de conversa. Sim, E aí ele gratuito. É gratuito, todo mundo entra, quem é quiser. gratuito, dia 6 vai ter quem quiser participar, nós estamos oferecendo um form, que é só clicar, é só dizer eu quero participar, a pessoa clica, ela preenche lá os dados para a gente poder mandar o link do Zoom, e aí a pessoa vai participar.
de uma maneira Tá. mais privada, porque como é uma conversa, e é uma conversa quando as pessoas colocam as suas ideias, é uma coisa que não é pública, ela não vai ser gravada, ela vai ser um grupo fechado, onde as pessoas vão bater um papo sobre relacionamentos, que é justamente o nosso tema, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos com os amigos, relacionamentos com as instituições, né? Então, esse vai ser o nosso segundo encontro, que vai ser frequente para que as pessoas possam quase que viver um pouco essa experiência de trocar em grupo, conversar, pensar juntos soluções. Então, Beleza. Aí no Instagram tem um link desse form para a gente poder clicar e se inscrever. sim, tem o link do form. E quem quiser participar, e no Instagram tem o convite, né? Tem lá o folder dizendo do encontro, e quem quiser participar, ele requisita e tem lá o form para ele receber ele, porque eu acho que ele é clicável só No feed. no history. No history, porque Ah, no Reel ele não clica. Tá? tá bom. Então, quando a pessoa entra e as pessoas estão entrando e estão pedindo para participar, nós estamos mandando esse link com o clicável, para a pessoa poder Ótimo. entrar no form, tá bom? Perfeito. Então, essa é a nossa live de hoje. Fiquei muito feliz com a participação de todos e espero que a quarta-feira que vem a gente vai tratar de algum assunto também muito relevante como esse. E até dia. Agora, o próximo, quarta-feira, eu acho que ainda é antes, vai ser às 9 horas, né? Depois a Perfeito. gente vai ver. Tá, Tá bom? joia. Então, até Então, quarta-feira. até quarta-feira. Tá. Obrigada a Bom todos. dia a Tchau, todos. tchau.